Você está feliz de estar aqui nessa noite? Amém? De verdade? Vencendo o frio? Diga para o seu vizinho aí, está preparado para essa noite? A gente sabe que está um pouquinho frio, gente, mas a gente já foi muito abençoado aqui em meus louvores. E nós cremos que continuará assim agora em minha palavra, amém? Nós estamos nos achegando ao final, né, dessa campanha, essa série de mensagens, Proteja o Seu Lar. E nós estamos então na penúltima terça-feira, né? E você que tem vencido, que tem perseverado, glória a Deus pela sua vida, que o Senhor continue te sustentando, te abençoando, te fortalecendo. Mas nós cremos que, não somente hoje, mas também semana que vem, com o fechamento, Deus ainda tem muito mais para nós. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Então, para início de conversa, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo. A carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5. Primeira Timóteo, capítulo 5. Nós estamos, eu vou repetir, na série de mensagens, né? Proteja o seu lar, mas eu quero dar um título para nós nessa noite, ou um subtítulo, e eu quero chamar de Família Bendita. Família Bendita. Então, eu te convido a dizer para o seu vizinho aí, olha, família bendita. Vamos falar sobre famílias benditas nessa noite. E bom, para falarmos disso, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, nos norteia nessa noite. Você encontrou? Diga amém. Diz assim: contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Vamos ler mais uma vez? Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar rapidamente por essa palavra. Deus, nessa noite, mais uma vez, nós honramos e celebramos o Teu nome. Obrigado pela dádiva de estarmos na Tua casa. Obrigado porque a Tua palavra foi aberta, as Escrituras estão sendo expostas aqui nessa noite, e nós queremos ser enriquecidos por tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Continua ministrando o nosso coração. Eu abro mão de tudo aquilo que eu desejo explanar para que o Senhor possa anunciar a Tua mensagem nessa noite. Nós temos fome, nós temos sede das Tuas palavras, fome e sede da Tua presença nessa noite. Então pedimos que o Teu Espírito continue se movimentando em nosso meio nessa noite. Assim nós oramos, em Teu nome, amém. Amém. Você pode repetir mais uma vez comigo? Família bendita? Bom, para início de conversa, nós temos sido uma igreja que temos falado sobre 3 pilares importantes que diz respeito à nossa caminhada. Primeiro, nós somos uma igreja apostólica, uma igreja pastoral e profética. Amém? Então você pode repetir comigo? Uma igreja apostólica. Mais uma vez, uma igreja apostólica, uma igreja profética e uma igreja pastoral. Apostólica diz respeito à visão, e a nossa pastora ela sempre tem anunciado e tem explanado cada vez mais isso. Então fala sobre visão, mas também fala sobre fundamento, um lugar desejável, mas um lugar concreto onde nós precisamos construir para edificar e alcançar aquilo que nós estamos vendo. Amém? A igreja profética diz respeito a uma igreja que se pauta na ação sobrenatural de Deus. A grande verdade é que Deus sempre tem as suas ações sobrenaturais. Falar de Deus é falar de um Deus sobrenatural. A sua essência, ela é incomum, não se pauta no natural, mas de fato naquilo que é sobrenatural. E falarmos também de uma igreja pastoral, falarmos de uma igreja que vê esse lugar desejável,
busca no Senhor tudo o que precisa para se alcançar esse mover em comum, mas que caminha com sobriedade, com um cuidado mútuo. Por isso, pastoral também, em sua essência. Faz sentido para nós isso nessa noite? Então, dentro desse lugar que nós estamos buscando construir, nós temos entendido algo imprescindível para a nossa caminhada: termos famílias saudáveis. Termos famílias, de fato, que são sólidas em seus caminhos, em toda a sua jornada. E não é segredo para ninguém que uma das formas de Satanás mais atacar as nossas vidas é diretamente na nossa família. Então, por isso, nós temos entendido essa necessidade de sermos famílias fortes e saudáveis, amém? Para que nós possamos sustentar aquilo que Deus tem nos confiado nesse tempo. A grande questão é que essa jornada não é fácil, mas Ele nunca disse que seria fácil, mas sempre que seria possível, porque a fé sempre vai tornar as coisas possíveis, e a impossibilidade se desfaz, porque no dicionário de Deus não existe essa palavra chamada impossível. Você crê nisso? Então, nada de fato, eu repito, é impossível para o Senhor. Então, pensando sobre essa noite, eu fiquei meditando muito nisso, sobre nós sermos famílias benditas. E quando eu falo sobre nós nos tornarmos em nosso lar uma família bendita, precisamos entender essa palavra bendita. Ser uma família bendita é ser uma família abençoada. Então, a palavra bendita vem desse lugar de bênção, mas também não fala somente sobre nós sermos abençoados, fala também sobre nós sermos felizes em meio à bênção que o Senhor nos provê. Então, ser um lar bendito é ter essa dimensão em primeiro lugar, que nós somos abençoados no Senhor e somente podemos ser felizes completamente nele também. Conseguimos entender isso também em primeiro momento? Então, ser bendito é isso, é ser abençoado pelo Senhor, é ser feliz, plenamente satisfeito nele. Contudo, ser abençoado e feliz tem um bom preço a ser pago. Porque Jesus já disse muito bem que a paz que Ele veio nos oferecer não é a que o mundo pode nos dar. Ou seja, se nós buscarmos satisfação e realização naquilo que o mundo nos oferece, certamente nós iremos nos frustrar. Podemos até ter vislumbres, momentos satisfatórios e benéficos, só que chega uma hora que aquilo que a terra pode nos dar não vai sustentar aquilo que somente o céu pode nos entregar. Está comigo nessa noite? Então, o que eu estou querendo dizer, ainda mais profundo, é que buscar satisfação naquilo que os homens podem nos oferecer é plena ilusão, e é você caminhar para um lugar onde você não vai ter mais direção. Você vai até um momento, mas chega uma hora que a estrada acaba, é literalmente uma rua sem saída. Por isso que eu estou dizendo que ser abençoado e ser feliz tem um preço a ser pago. Não é sobre nós satisfazermos os desejos do nosso coração, porque alguém que fala dessa forma eu conheço muito bem, chamado diabo, e eu sei que você também. Porque a grande questão da nossa jornada é que não é sobre Deus ser o nosso amo e realizar tudo o que queremos, mas nós encontrarmos nosso lugar nele de filiação e respondermos a tudo que Ele já projetou para a minha vida e para a sua vida. Então, a grande questão aqui é que o segredo, e não deve ser segredo, é nós nos submetermos a tudo aquilo que Deus tem para nós, porque nesse lugar, caminhando com essa direção, nós sempre encontraremos satisfação nele, satisfação naquilo que Ele nos dá, e muitas das vezes nós não estamos plenamente realizados naquilo que Deus já nos proporcionou, porque nós não estamos nos concentrando conforme a maneira que Ele nos proporcionou, que Ele já nos deu. E se nós não nos concentramos na maneira que Ele nos forneceu, consequentemente, nós não vamos saber agir da maneira que Ele projetou que se conduzisse aquilo que Ele nos confiou. Vocês estão conseguindo me acompanhar nessa noite? Então, em outras palavras, de forma mais simples e eu repito, ser abençoado e feliz custa caro, mas é necessário e é o lugar da nossa plena realização.
E o fato é que todo ser humano quer estabilidade, quer ser abençoado, quer prosperar em todas as áreas, quer ser feliz, realizado, só que há um preço a ser pago. E por isso, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, nos serve muito bem para isso que nós queremos dizer nessa noite, porque eu vou repetir o que nós lemos. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Deixa eu te falar uma coisa, o futuro da sua família depende exclusivamente de você. O futuro da sua casa, como também o presente dela hoje, compete a você. Independente do seu papel ser pai, mãe, filho, marido ou esposa. Depende de você, porque é um trabalho conjunto. É um quebra-cabeça em que todos vão somando e se ajudando. Então, para esse lugar de uma família saudável, eu percebo algo que pode ser o nosso tripé aqui nessa noite. Porque toda família, ela precisa ter 3 coisas principais para a gente começar a construir o nosso edifício nessa noite. A primeira coisa é missão. Uma família tem que ter missão. A segunda coisa é que toda família precisa ter um código de conduta. E em terceiro lugar, toda família precisa ter um coração de guerreiro. Então você pode repetir comigo? Missão, código de conduta e coração de guerreiro. Porque missão fala sobre nós termos um propósito, nós sabemos para onde nós estamos indo. Quando nós falamos sobre o código de conduta, nós estamos falando sobre valores inegociáveis. Tem muita gente perecendo no meio da jornada, porque abre mão de valores que nunca poderiam sair de dentro do seu coração, porque estabelecem parâmetros saudáveis para você chegar aonde você precisa. E como é que a gente estabelece valores? Primeiro, reconhecendo a missão, sabendo aonde se chegar. Então, por isso, primeiro a missão, o propósito, depois os valores inegociáveis, que é o código de conduta, é um sistema de valor que eu crio para que eu possa trilhar a minha jornada. E a terceira coisa é o coração de guerreiro, que fala sobre nós sermos corajosos em dias sombrios. Nós precisamos ser corajosos em dias sombrios. As coisas não vão ser mais fáceis. No último domingo, foi retrasado que eu ministrei, eu disse o seguinte, que a fé, ela não torna as coisas mais fáceis, mas ela sempre vai tornar as coisas possíveis. Você crê nisso? Então não é sobre Deus repaginar o seu cenário em primeiro lugar, talvez seja sobre Ele revolucionar quem você é internamente primeiro. Porque não adianta Deus te dar algo que você não tem habilidade para administrar. Por isso que Deus sempre vai nos inserir na escola do processo para que nós tenhamos maturidade. Porque tem coisas que serão bênçãos para nós amanhã, mas que se nós não estivermos preparados para elas hoje, em vez de ser bênção, se tornará maldição. E por isso Deus tem esse aspecto pedagógico de sempre nos moldar no meio da nossa jornada. E eu acho isso belo. Porque Ele nunca nos dá o bolo pronto, mas Ele nos oferece a receita para que nós possamos fazer com Ele. Espere e entenda algo. Deus não está falando para você ir a um lugar. Ele está falando assim, olha, venha comigo para esse lugar. Se tiver alguém um pouquinho pentecostal aqui nessa noite para espantar esse frio, vai entender o que eu estou dizendo. Tem crente aqui nessa noite, amém? Eu estou dizendo o seguinte, que Deus nunca vai te apontar um lugar que você deve ir, que Ele já não tenha ido e conhecido todo o percurso, amém? E mais interessante, Ele foi, Ele volta, Ele fala assim, olha, deixa que eu te conduzo para o lugar que eu já projetei para a sua família. Então, deixa eu te falar uma coisa, o que você vive hoje talvez seja extremamente desfavorável, mas não coloque um ponto final naquilo que Deus está dizendo, que é apenas uma vírgula na sua jornada. Porque quando nós entendemos como Deus trabalha, nós percebemos que até o último suspiro existe solução. Até que Ele venha, ainda existe possibilidades, existirão possibilidades. Então, diante dessa síntese do tripé, eu me lembro de uma frase de Billy Graham, e foi um homem excepcional que viveu até o nosso século, morreu alguns anos atrás. Para mim, foi um dos maiores pregadores
e pastores que já existiam na face da terra, e eles diziam o seguinte: ore pelas suas decisões, para não precisar orar pelas suas consequências. Você entendeu o que eu disse? Eu vou repetir: ore pelas suas decisões, para não precisar orar pelas suas consequências. E por que tem gente que quer orar pelas consequências? Porque foi inconsequente nas suas decisões. E Deus está nos chamando para um lugar de sobriedade. Deus está nos chamando para uma fé, entenda o que eu vou dizer, viva, no sentido de ser expressiva, de ser ativa. Tudo que nós vivemos aqui nesses 4 dias, de quinta a domingo, foi extraordinário, não é verdade? Nós fomos extremamente impactados. As conferências que nós promovemos aqui, porque é algo do céu que Deus tem nos dado, sempre nos ativa e nos renova. Mas também, nós sempre caminhamos com um entendimento de uma sobriedade bíblica. E o que eu estou querendo dizer com isso é que eu e você precisamos ser profundos nas Escrituras. Nós não temos mais tempo e a possibilidade de um discurso que eu não sei tanto sobre as Escrituras. E é claro que cada um vai se especializando em sua área, só que no quesito ser cristão, nós somos indesculpáveis. Obviamente, nós somos pastores, estamos aqui, nós nos capacitamos, fomos para uma faculdade, continuamos estudando. Contudo, o que nós estamos fazendo aqui é te encorajar a ser profundo no manual de vida, ou não somente para essa vida, mas para toda a eternidade. Vamos lá, tem alguém comigo nessa noite? Então, o que eu estou querendo dizer é que não é que talvez a sua vida dependa disso, não, ela depende totalmente disso aqui. Você está comigo nessa noite? Então, o meu papel aqui é te encorajar. Eu vou ser um pouquinho chato, mas eu quero te levar para um lugar sóbrio, que Deus está nos chamando a uma maturidade bíblica e cristã, que nós vamos entrar no mundo lá fora e nós vamos influenciar tudo que está à nossa volta, amém? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se nós somos sal e somos luz, nós preservamos e colocamos gosto, porque o sal faz isso e a luz, ela sempre serve para iluminar a escuridão. Luz não faz sentido em um local claro, por isso Deus nos insere em um mundo sombrio, para que nós sejamos a diferença e a relevância num mundo sombrio. Você está comigo nessa noite? Então, para a gente explanar melhor isso, eu quero pontuar algumas coisas bem claras aqui para nós, que vão nos nortear ainda mais naquilo que nós nos propomos nessa noite. A primeira coisa, e vai aparecer aqui para nós, eu fiz questão de colocar, é que nós precisamos de uma construção de caráter, tendo Cristo como modelo. Precisamos disso, de uma construção de caráter, tendo Cristo como modelo. Como a gente vive a nossa vida? Olhando para Cristo. Qual é o parâmetro de vivência? Cristo. Qual é o nosso nível de renúncia? Olhando como Cristo renunciou em sua vida aqui na terra. Como nós nos voltamos para o próximo? Como Cristo se voltou para o próximo. Como nós amamos? Como Cristo amou. Parece muito difícil, né? Mas é possível, porque o apóstolo Paulo muito bem disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deus não nos chamaria para algo que seria impossível de ser realizado. Mas não é fácil, mas é possível. Então, o nosso parâmetro é Cristo. Nessa vida nós não conseguiremos alcançar a plenitude disso, mas haverá um dia em que nós seremos plenamente transformados. E aí nós teremos a perfeita imagem de quem Ele é. Só que é um processo. Eu não espero um momento mágico, não existe isso biblicamente. Eu vou me transformando nessa jornada chamada vida do caminho para a eternidade. Então, como é que eu vou me transformando? Tendo Cristo como meu modelo de caráter. Ele é o meu fundamento, Ele é o meu caminho, como também o meu objetivo. Cristo é suficiente. Quantos creem nisso? Cristo é suficiente. Vamos lá, gente, eu vou provocar, você não precisa de uma oração forte. Nós acreditamos em homens e mulheres de Deus que carregam algo específico de Deus, nós acreditamos nisso, nós cremos nisso, só que se você se baseia em pessoas e não em Cristo, a sua fé, ela não é viva, mas é morta. Porque você está se baseando em alguém que é falho, mas Cristo, Ele é infalível. Quantos creem nisso? Por isso nosso modelo é Ele. Então é o caráter de Cristo, porque caráter é o que você faz quando ninguém está vendo. Já a reputação é o que você faz em um lugar público.
Então, caráter é muito mais sobre você estar em volta de pessoas e elas veem quem você é. É muito mais do que isso, é sobre você estar onde ninguém te vê, mas sempre o céu te assiste. E ali, quem você é de verdade, quando ninguém te olha. E aí, a sua reputação vai ser fruto de um caráter construído no secreto. Você pode até enganar por um tempo, mas chega uma hora, a Bíblia nos fala isso, que tudo que está oculto vai ser revelado. Então, a gente tem que ter dimensão clara do que nós estamos construindo internamente em nós. Porque, diante disso, eu percebo e reflito sobre algo. Nós não podemos ter a fala de que tudo bem dizerem o que quiserem sobre mim. Tem muita gente que diz isso, eu não estou nem aí para o que dizem de mim. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira. É claro que você não vai se mover pelas opiniões humanas, amém? Mas você tem que ter uma boa reputação aonde Deus te plantou. Porque a sua vida tem que inspirar. Quantos estão comigo nessa noite? Aonde Deus nos plantou, nós temos que germinar e frutificar. Então não está tudo bem dizerem o que quiserem de mim. Tem que falar algo genuíno sobre nós. E eu não estou falando sobre perfeição, eu estou falando sobre construção de caráter. É nós sermos honestos em tudo que fazemos. Nós sermos sóbrios nas nossas ações. Porque muitas penalidades vêm sobre o nosso lar, sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, porque nós somos muitas das vezes imparciais com coisas que são inegociáveis. Então, eu não posso aceitar que digam o que quiser, porque eu sei quem eu sou. Glória a Deus, você precisa saber quem você é, mas a sua reputação precisa falar sobre quem você está se tornando também. A gente tem que ter essa dimensão sóbria e saudável, porque se dizem algo é porque certamente eu dou motivo. E aí, talvez em algum momento eu deslizei. O que eu estou querendo dizer? Que eu e você precisamos ser responsáveis. Deus nos chama para um lugar de responsabilidade, né? E então, o que eu estou querendo dizer ainda mais com isso é que às vezes nós podemos enganar até espectadores, mas nunca o Senhor, que é o autor da vida. A gente pode até maquiar cenários, mas Ele sabe quem nós somos. Então, qual é o chamado dele para nós nessa noite? É nos voltarmos para esse lugar de construção do nosso caráter em quem Cristo é. Nós precisamos disso urgentemente, porque o mundo está cansado de pessoas boazinhas que fazem boas ações. Não são as boas obras que vão nos sustentar na eternidade, mas é a construção de um novo alguém sendo gerado dentro de nós. E Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós, palavras do apóstolo Paulo. Então, não existe uma versão melhor de você, existe você abrir mão de você e se apropriar de quem Cristo é na sua vida. Deus está nos chamando para nós nos tornarmos um novo alguém nele. E claro que isso não é da noite para o dia, é um processo. Mas se eu me firmo nesse lugar, nesse entendimento, eu vou sendo construído dia após dia nele. Então, para que a gente possa entrar ainda mais profundo nisso, nós estamos falando sobre família, mas nós estamos falando primeiro sobre nós sermos responsáveis pelo nosso lar. E uma família precisa entender que ela não pode terceirizar a intimidade. Família, entre os seus, não pode terceirizar tempo de qualidade. Porque quem terceiriza intimidade está abrindo uma porta para que outro tipo de relação possa ser o foco da satisfação da sua casa. Eu vou melhorar para vocês entenderem. Intimidade gera algo, gera confiança. E confiança estabelece um novo foco, que irá gerar um novo discipulador para a sua família. O que eu estou querendo dizer aqui é que todo mundo é discipulado. O que é discipulado? É ser ensinado sobre algo. Então todo mundo é ensinado por algo ou por alguém. A minha pergunta é: quem tem ensinado a sua casa? Quem tem sido o Senhor do seu lar? Quem tem voz na sua família? Quem é aquele que dá a direção e o destino alcançável para que vocês possam caminhar? Então o ponto é esse, todo mundo é discipulado. A questão é, quem te discipula? O que está discipulando a sua casa? O que está discipulando a sua mente? Pelo que você está gastando os seus dias? Então, a gente precisa olhar para isso, porque se eu e você formos
formos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, toda a nossa família será impactada, amém? Porque ser cheio do Espírito Santo é ser construído no caráter de Cristo. Nós gostamos sim de seminários, de capacitações, isso é muito bom, mas nós precisamos primeiro sermos responsáveis, porque não adianta termos um novo ensinamento se eu não me abro para eu ser um novo alguém diante do que me é ensinado. Então, eu preciso caminhar nessa dinâmica de ser cheio do Espírito Santo, porque se eu for cheio do Espírito Santo, eu serei genuinamente transformado. Quantos creem nisso? O Espírito Santo nos transforma porque ele confronta o nosso caráter corrupto, estabelecendo o caráter de Cristo, que é incorruptível. Quantos creem nisso? Então, como nós vencemos más práticas? Com a perfeita prática. Cristo é a perfeição entre os homens. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Ele é a perfeição de todas as coisas. A verdade é que Ele é a base da criação de todo o universo. Então, percebam algo, nós estamos falando sobre alguém que é confiável em todos os sentidos para nós edificarmos a nossa família. Então, eu não estou te pedindo para que você dê uma chance, não, eu estou te dizendo que Cristo é a única chance. Vamos lá, você está comigo nessa noite? Então, a gente precisa ter isso muito claro, porque se eu e você formos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, nós honraremos os nossos cônjuges, nós seremos fiéis, nós seremos consagrados, nós vamos dizer não às mulheres perversas, como também as mulheres vão dizer não a homens perversos. Nós vamos priorizar a nossa casa, nós discipularemos o nosso lar, biblicamente, não é sobre o que você acha, é sobre o que a Bíblia diz que é. Deus não está te convidando para você expor a sua ideia, não, Ele está te convidando para você cumprir a ideia dEle. Discipular a sua casa biblicamente. Tem muita gente que chega e quer que a gente resolva a tempestade que se criou. Mas por quê? Porque não se firmou naquilo que é algo totalmente confiável. Isso aqui é inabalável. Não, gente, vamos lá. Quantos creem que isso aqui é inabalável? Isso aqui é infalível. Nada pode contra isso aqui. Você quer ouvir o Senhor? Não venha procurando uma oração. Procure o seu quarto, abra sua Bíblia e deixe com que o Espírito Santo fale com você. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Não anulando esse lugar profético, amém? Mas a gente precisa de sobriedade. O que eu estou dizendo? Sermos responsáveis. Repita comigo. Eu estou me tornando alguém responsável. Porque se eu for responsável, eu vou anular as minhas desculpas e eu vou anular também os meus lugares aonde eu não mais me sacrifico. Precisamos ser homens e mulheres sacrificiais, porque se você não gastar tempo com a sua casa, fique tranquilo, alguém vai gastar tempo com ela. E aí o problema é, quem está discipulando o seu lar? E eu falo isso de experiência própria, com a família dos meus pais, que passamos por processos dolorosos, mas aprendemos em meio à tempestade. E hoje eu consigo olhar diante de exemplos que Deus foi firmando em lugares de adversidade. Então, lugar de adversidade não é ponto final, mas é uma estação que Deus está te ensinando e te imprimindo para que você seja um novo alguém, um novo homem, uma nova mulher, amém? Porque a psicologia, eu estava lendo um estudo uma vez, diz que níveis de pressões consideráveis na vida de um ser humano, de alguém, pode ser muito favorável, para que ela não fique na inércia e possa crescer e desenvolver, ou seja, amadurecer. Porque se tudo for muito confortável, você vai ser alguém mimizento. Então Deus não nos dá nada pronto sempre. Então a gente precisa entender esse lugar, caminharmos numa sobriedade bíblica, aonde eu estou inserido em uma cultura de autorresponsabilidade, amém? Então, a segunda coisa diante disso é que eu e você precisamos nos tornar um exemplo a ser confiado, a ser copiado, melhor dizendo, nesse tempo. Se, em primeiro lugar, eu preciso copiar a Cristo, em segundo lugar, se eu estou copiando a Cristo, aqueles que não conhecem a Cristo, mas eu e você conhecemos a Cristo, amém? Glória a Deus por isso, começam a nos copiar, começam a se inspirar em nós, começam a ver em nós aquilo que eles desejariam ter em suas casas, a verem em seu lar, a enxergarem em seus filhos e em seus cônjuges. Nós
somos um exemplo a ser seguido. Não olhe para mim porque eu sou imperfeito. Esse discurso não cabe em nosso meio, amém? Eu quero declarar isso quebrado em nome de Jesus. Olharão para nós, porque mesmo com as nossas falhas, nós confiamos em alguém que é infalível. Cristo é a nossa segurança. Cristo é a nossa rocha. Então, a gente não está falando sobre perfeição na nossa vida, mas a gente está falando sobre alguém que é perfeito, e esse alguém nós copiamos, e esse alguém nós buscamos nos tornar dia após dia. Então, por isso que eu e você, no segundo ponto, precisamos nos tornar um exemplo a ser confiado nesse tempo. Irmão, irmã, se torne um exemplo para esse tempo, porque de más exemplos nós já estamos cheios. Se você for perguntar para os adolescentes ali fora, quem são os maiores MCs do nosso tempo, eles vão te dar um livro inteiro. Mas, se a gente for perguntar um pouquinho sobre a história do Brasil, ninguém vai saber responder muita coisa, ou talvez nada. Por quê? Porque a nossa cultura, ela está sendo disseminada em um lugar onde nós estamos aprendendo a sermos rasos e não profundos naquilo que de fato é necessário para a nossa vida. Então, sermos rasos é não termos bases, e sem base eu vou perecer facilmente. E aí a gente olha para a Bíblia aqui, ela nos convidando a sermos profundos no Senhor, a sermos enraizados nele. Por isso que nós lemos 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé. Irmão, se você não dá tudo de si, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo, se você não dá tudo de si pela sua casa, você é pior do que aquele que deixou a fé, deixou de seguir Cristo. Apóstolo Paulo ensinando um jovem chamado Timóteo, no começo da sua jornada, a pastorear, a pregar e a cuidar de pessoas. E ele está dizendo, especialmente os da sua casa, se alguém não cuida, tem negado a fé. Tem sido pior que os descrentes. Então, ele está dizendo que família é algo imprescindível na nossa jornada. Família é algo crucial. Por isso que a gente vive grandes crises ideológicas. E aí colocam que tudo pode, por quê? Porque nós temos famílias fracas, mas eu quero declarar que aqui está se levantando famílias fortes, amém? Quantos creem nisso? Famílias profundas em Jesus. Então, nós precisamos ver um tipo de família que caminha em honra nesse tempo. Não é como o mundo diz, mas é como a Bíblia estabeleceu que nós devemos ser. E aí, quando a Bíblia fala como nós devemos ser, eu entendo algo. Nós estamos nos firmando no projeto de ser, fazer e ensinar. É um protocolo de Deus. Ser, fazer e ensinar. É eu me tornar, é eu revelar aquilo que eu sou, e é eu ensinar outros a serem o que eu estou me tornando, ou melhor, quem eu estou me tornando. Então, Deus não tem compromisso com hipócritas, mas sim com pessoas arrependidas e genuinamente transformadas. Porque estão sendo uma nova pessoa, estão fazendo algo diferente e estão ensinando, ou seja, inspirando a outros a mudarem os seus padrões de vidas, a estabelecerem famílias saudáveis. Então, o exemplo é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa, pois a nossa família sempre vai estar observando aquilo que nós estamos fazendo. Sempre vai estar observando. Eu me lembro quando eu era bem pequenininho, eu sempre observava os meus pais fazendo algo. E aí quando ele falava que eu não podia fazer algo, eu já tinha a resposta pronta. Mas eu vi, mãe, você fazendo algo que não podia. Porque o exemplo, muitas das vezes, vai falar muito mais do que o nosso discurso. E o ponto aqui é esse, que eu e você precisamos ser um exemplo no nosso lar. E aí, eu não estou falando sobre você ser um exemplo fora da sua casa. Agora eu estou falando sobre você ser um padrão genuíno dentro do seu lar. Porque dentro do nosso lar não existem máscaras, porque ali, quem mora debaixo do nosso teto, de fato, conhece quem nós somos. Não dá para maquiar e esconder. Então, não adianta eu querer ter sucesso fora da minha família, se primeiro eu não sou plenamente realizado dentro da minha casa.
E eu tenho aprendido isso, porque família é o primeiro ministério, é o nosso primeiro sacerdócio, é o nosso primeiro rebanho, o nosso primeiro pastoreio. Então, não adianta tudo dar certo fora, se lá dentro está tudo arruinado, porque Deus nos chama a sermos famílias saudáveis, porque é ali que você se reabastece, se retroalimenta, é ali que você estabelece os seus padrões saudáveis, é ali que Deus te encoraja, é ali que Deus te firma em valores e princípios, é na nossa família que Deus ressignifica os nossos caminhos e estabelece padrões saudáveis para a nossa vida. Então, para isso, nós precisamos caminhar com uma dinâmica de cultura e de ecossistema. Para ser uma família saudável, precisamos de cultura, repita comigo, cultura e ecossistema. Porque cultura é aquilo que você faz naturalmente, sem esforço e premeditação. Já ecossistema é uma atmosfera que se retroalimenta por comportamentos saudáveis. Então, quando você se firma em cultura, você logo se firma em um ecossistema, ou seja, você estabelece um novo princípio para a sua família. E esse princípio vai gerir todo o seu lar para que se torne um lugar saudável. Então, o que eu estou querendo dizer é que tem muita gente querendo resultado sem pegar a mão na enxada e exercer o plantio. Não tem como eu colher sem eu plantar. Não tem como eu querer usufruir se antes eu não depositar. Por isso que eu comecei dizendo sobre nós sermos responsáveis, porque nós vamos colher aquilo que nós estamos semeando. Então, o que eu estou querendo dizer para a sua família, o que eu estou querendo dizer para você nessa noite, isso aqui é uma palavra de efeito. Leia a sua Bíblia com a sua família, ore com a sua família, jejue com a sua família, tenha bons hábitos com a sua família, cuide da qualidade das suas palavras, profetize em sua casa, construa um ambiente seguro e de confiança mútua. Assim, tudo que você falar terá força e influência. Por quê? Porque você semeou anteriormente. Então, ore, você deve ser a pessoa responsável, mas deixa eu falar uma coisa, isso aqui é mais para os homens. Você deve ser o responsável por puxar o gancho na sua família e fazer com que ela possa orar junto com você. Eu me lembro que quando na nossa infância, o meu pai, ele sempre fazia os nossos cultos domésticos, semanalmente. E ele que puxava a direção, é ele que ditava o ritmo. Porque ele entendeu que esse lugar de sacerdócio era dele, assim ele fazia. E aí, eu me lembro também, isso era muito interessante, porque antes de trabalhar, e ele acordava cedo para ir trabalhar, e a gente também para ir para a escola, e ele sempre orava na sala da nossa casa, e para eu sair do meu quarto, ir para o banheiro, para começar a me arrumar, eu precisava passar pela sala. E aí ele fazia isso intencionalmente, porque ele queria, e ele fazia questão de eu e meus irmãos podermos ver o que ele estava fazendo. Porque ele não só ensinava com a fala, mas ele ensinava com o exemplo. Você está comigo nessa noite? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que eu e você precisamos ser intencionais naquilo que Deus está nos chamando a edificar. Sermos intencionais. Eu sou intencional muito na minha casa. Eu sempre, de vez em quando, oro no meu quarto de oração com a porta aberta, às vezes, para a Liz, ela poder ver o que eu estou fazendo. Porque eu preciso ensinar pelo exemplo. Eu não posso ter um discurso se a minha vida não responde por aquilo que eu estou dizendo. Você está comigo nessa noite? Então, Deus está nos chamando para um lugar de nós nos tornarmos o exemplo. Não somente falarmos sobre algo, não, nós nos tornarmos aquilo que nós estamos falando, amém? Não é sobre nós sabermos sobre um discurso, é eu e você nos tornarmos o discurso para esse tempo. É nós sermos a mensagem para essa geração que carece de referência. Nós precisamos inspirar pelo exemplo. É muito mais do que falamos, é quem eu e você estamos nos tornando. Porque o nosso exemplo não somente empolga uma pessoa, não, encoraja para que haja uma nova prática. Vou repetir, o nosso exemplo não somente empolga, mas traz encorajamento. Ou seja, tira da inércia para um lugar de produtividade. Você está comigo?
para um lugar onde a pessoa está olhando para a sua vida e está falando, poxa, isso aqui não cabe com aquilo que as Escrituras estão dizendo. Isso aqui não cabe com aquilo que Deus está estabelecendo para a minha vida. Então o que eu estou fazendo? Eu estou encorajando pelo exemplo. Chega de palavras confortáveis que vêm para trazer um afago para o nosso ego, porque a Bíblia que eu continuo lendo ainda diz, e ela não mudou, dizendo que a porta do céu ainda é estreita. E aí eu não estou falando sobre você fazer um jejum para emagrecer, mas eu estou falando sobre você ter uma vida disciplinada biblicamente. Então a porta continua sendo estreita, e por isso que eu disse que ser abençoado e feliz custa um preço, mas é um caminho confiável, extremamente saudável para nós. Então, nós precisamos dar destinos para os nossos lares. Precisamos alimentar sonhos e proteger diante de um mundo mau. Nós precisamos ser responsáveis pelo nosso lar. Porque, eu posso dizer algo nessa noite? Se você não discipular a sua casa, o diabo sempre vai levantar alguém para fazer isso no seu lugar. Se você não cuidar do seu lar, meu amigo, o diabo certamente levantará, e aí seja pelos caminhos que ele quiser, ele sempre vai estar nos atacando. E se você não estiver protegido, você estará vulnerável. E como você não se torna alguém vulnerável? É copiando o caráter de Cristo e é se levantando como exemplo, porque quanto mais responsável você se torna, mais sóbrio você caminha. Porque você está entendendo que você não pode desfalecer, porque existe alguém se inspirando em você, e a sua família está se inspirando na sua vida. Eu quero declarar isso sobre você, amém? Você é um padrão de inspiração, um exemplo a ser copiado nesse tempo, porque você entendeu qual é o seu chamado para essa estação. Então toda casa é uma família, e toda família tem uma ovelha. O que eu estou querendo dizer com isso é que todo mundo dentro do seu lar é responsável, e uma ovelha precisa ser cuidada. Então precisa haver um cuidado mútuo dentro do seu lar, para que vocês estejam plenamente protegidos e munidos diante de ataques. Tem que ser intencional na sua jornada. Você precisa ser intencional. E a terceira coisa que eu quero dizer para nós essa noite é que nós precisamos batalhar pelo sustento da nossa casa. Precisamos batalhar pelo sustento da nossa família nesse tempo. Precisamos ser guerreiros e destemidos. E aqui, essa é uma palavra para os homens. Homens são supridores por natureza, mas sempre vai ser necessário uma parceria. Mas você precisa suprir a sua casa. Contudo, se você é um homem que não gosta de trabalhar, talvez você seja um dos homens mais frouxos da face da terra. Porque eu conheço homem que não gosta de trabalhar. E isso para mim é inadmissível. Não existe isso. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Trabalhar é se tornar alguém santo. Porque no Éden, Deus instituiu o trabalho. Ele levanta Adão e fala assim, olha, você vai começar a nomear os animais. Ele estabelece trabalho no paraíso. Então, irmão, se até no paraíso tem trabalho, fique tranquilo, porque aqui na terra também vai ter e de sobra. Então a gente não tem desculpa para a gente não inovar e buscar o melhor para o nosso lar, porque nós precisamos ser fortes nesse tempo, precisamos batalhar. Por isso esse é o terceiro ponto, pelo sustento da nossa casa, porque trabalho dignifica o homem, traz credibilidade e inspiração para uma geração que, eu repito, carece de referência nesse tempo. Então eu e você precisamos ser radicalmente ousados na busca pela prosperidade financeira da nossa casa. Não podemos ser acomodados, nós não podemos ser frescos, nós não podemos dizer, não, é assim mesmo, a culpa é do governo, e a gente sabe que as coisas nunca vão ser fáceis, mas eu e você precisamos ser responsáveis, porque senão eu vou sempre terceirizar, e a gente precisa caminhar nesse lugar sóbrio, adquirirmos a mentalidade que eu e você podemos mudar a realidade. Nós podemos sonhar sim, nós podemos realizar, nós podemos projetar, mas temos cuidado com a teologia da prosperidade, em dizer que só é santo aquele que tem muito, mas também com a teologia
escapista, dizendo que as coisas são assim mesmo, e aí eu não posso mudar a minha realidade. Não, não, meu querido. Deus quer colocar em você uma mentalidade em que você pode entender que tudo é possível ao que crê, porque você não caminha por relatório humano, mas por aquilo que o céu estabeleceu desde a eternidade, amém? Então, somos indesculpáveis. Não é sermos santos porque temos muito, ou sermos santos porque temos pouco, não, não. Nós não atribuímos espiritualidade à pobreza material, mas também à riqueza material. Não, não, nós entendemos que Deus depositou em nós coragem para nós mudarmos realidades e nós podermos fazer aquilo que jamais disseram que nós poderíamos fazer. Nós poderíamos chegar a lugares que nós jamais ousaríamos pensar que poderíamos chegar, mas eu quero te convidar hoje a voltar a sonhar para a sua família, amém? Eu quero dizer que é possível, quantos creem nisso? É possível você mudar a realidade, é possível você fazer a viagem dos sonhos para a sua família, que você jamais pensou que poderia fazer, mas eu quero dizer que hoje é possível. Nós precisamos ser guerreiros, destemidos. Nós não podemos ser coitadinhos, mas precisamos ter uma mentalidade de que tudo é possível. Só que tem muita gente que desfalece porque caminha na mentalidade de empolgação e não de convicção. Você está comigo ainda? Prometo que eu estou acabando. Porque empolgação passa, mas convicção se perpetua. Então Deus não quer gerar pessoas empolgadas, Deus quer gerar pessoas convictas, porque independente do cenário, eu continuo constante, porque eu sei aonde eu vou chegar. Eu tenho missão, eu tenho propósito, eu tenho ambição, no bom sentido da palavra. Porque eu não me conformo, eu reconfiguro o cenário, porque eu estou me tornando um novo alguém em Cristo, porque Ele é o meu caráter preciso. Então, empolgação, eu quero que você grave isso, é transitório, mas convicção é perpétuo. Então a gente precisa caminhar com essa mentalidade. E a última coisa, o quarto ponto é que toda família tem que ter ministério, propósito e missão. Repita comigo, ministério, vamos lá, mais forte, ministério, propósito e missão. Porque o que a gente vê hoje, e esse é o nosso dilema, cada vez mais vemos homens e mulheres desinteressados pela obra do Senhor aqui nesse lugar. Quando chega uma conferência, quando chega um novo movimento, a gente tem sempre o desafio de contarmos com os mesmos. Isso é uma bênção, porque nós vemos pessoas apaixonadas, só que nós vemos também uma sobrecarga, porque tem espaço, irmão, que não é para o outro ocupar, é exclusivamente seu, amém? Eu posso ouvir um glória a Deus aqui agora, nesse lugar? Deus está te chamando a não ser somente alguém que assiste, mas um participante do seu projeto eterno. Você está comigo ainda nessa noite? Nós não fomos gerados em Cristo para assistirmos culto, nós fomos gerados para sermos um culto ambulante, aonde Ele nos inserir, amém? Você continuar o seu culto na sua casa, é você de fato não saber sobre algo, mas é você ser essa mensagem. Só que a gente tem visto pessoas desinteressadas pelo ministério, pela igreja. Como é desafiador hoje ver homens e mulheres que estão sonhando em ser pastores, porque tem um discurso. Quando eu disse para minha mãe, eu me lembro disso como se fosse hoje, eu falei, mãe, eu vou ser pastor. Ela quase morreu, gente. Ela quase morreu e caiu para trás, porque falou, não, vai fazer uma faculdade primeiro. Eu falei, mãe, mas teologia é uma faculdade. É uma faculdade. E aí foi um desafio, mas hoje eu sou sustentado por eles em oração, desde o começo, é claro. Glória a Deus por isso. Só que o que eu estou querendo dizer é que talvez a nossa falta de comprometimento tenha gerado uma falta de inspiração no meio que Deus nos inseriu nesse tempo. E aí a gente precisa rever os nossos parâmetros. A gente precisa rever os nossos conceitos. Porque se eu estou dizendo que a minha família está desinteressada pelo Senhor, é porque talvez eu esteja sendo um desinteressado. E aí, eu repito, não é pelo falar, mas é pelo fazer. É você se tornar um exemplo nesse tempo. É você ser alguém que vai ser olhado e admirado. Não simplesmente dizer, olha, eu quero ser como ele, mas é entender que essa pessoa vai ser fruto de um processo único e ela vai se inspirar em quem você está se tornando, porque o maior exemplo é Cristo. Amém? E eles precisam ver Cristo em nós.
E aí a gente vê homens e mulheres que vagueiam sem norte, que se escondem, que se omitem, que se tornam parte do problema e não provocadores de soluções. Eu e você precisamos nos levantar como resposta para esse tempo, resposta para famílias que estão arruinadas. Eu sei que existem pessoas aqui, famílias que estão passando por processos inimagináveis, mas eu quero te dizer que existe esperança para você, se você se comprometer com Ele, porque Deus se compromete com aqueles que se comprometem com Ele, amém? Deus estabelece aliança com aqueles que aceitam a aliança dEle. Não é sobre você saber sobre algo, é sobre você viver a partir daquilo que Ele está te dizendo nessa noite. Quantos creem nisso? Então você precisa se comprometer com Ele, porque um homem e uma mulher que não sabe quem é em Deus, vai se tornar obsoleto e inofensivo no reino das trevas. Por isso que existem famílias perecendo, porque são obsoletos. E o que é ser obsoleto? É ser alguém que é inexpressível, alguém que não soma, mas só diminui, nem faz efeito, mas na verdade só subtrai. E Deus está nos chamando a reconfigurarmos isso. Então, eu quero dizer que nós precisamos entender algo. Pararmos de ser homens e mulheres, café com leite. Eu convido o Ministério de Louvor para tomar o posto. Eu quero convidar você também a se colocar de pé nessa noite.